Obrigado. Bom dia. Eu sou um cara de TI, eu não entendo absolutamente nada do agronegócio. As palestras de manhã aprendi 1000 coisas. E queria agradecer ao Adalberto e à diretoria da Canda por me permitir vir aqui falar desse tema que me apaixonou. Nos últimos 5 anos eu dediquei 100% do meu tempo ao agronegócio digital. E é uma coisa que o Brasil pode liderar. Mas antes da gente começar, eu queria conhecer um pouquinho vocês. Quem que é pecuarista? Levanta a mão, por favor. E agora, quem que é agricultor? Maravilha, mais ou menos metade mesmo, como o Adalberto tinha falado. Agora, eu queria que levantasse a mão todo mundo, que eu vou fazer uma estatística interessante. Todo mundo com a mão para cima, assim, não pode ficar ninguém com a mão para baixo. Agora, só abaixa a mão quem nasceu antes de 1990. Quem nasceu antes de 90, todo mundo que ficou com a mão para cima, nasceu depois de 1990. Queria dizer para vocês que vocês não viveram no mundo sem celular. Pode baixar a mão agora todo mundo. Pessoal de 1990 para cá, em 1990, no Rio de Janeiro, existiam 700 telefones homologados. Só 700 em 1990. E de 90 para cá, o número de telefones celulares cresceu exponencialmente. Hoje nós temos mais telefones do que brasileiros. O último número que eu vi, 220, 230 milhões de telefones. É um número impressionante. Agora, a transformação digital ela ocorre conectando coisas na internet das coisas. Até o final da década, nós vamos ter, no Brasil, 2 bilhões de dispositivos conectados na internet. 10 vezes o número de celulares. Que dispositivos são esses? Vão ser computador? Vai ser celular? Não. Isso vai ser uma estaca digital no teu campo. Isso vai ser uma balança digital medindo 5 vezes por dia o peso de um animal no seu confinamento. Muito dessa transformação digital vai ocorrer no agronegócio. Essa é uma coisa importante que, antes do cafezinho, o último slide que apareceu, uma sentença do Bill Gates dizendo que o bom negócio você faz quando você antevê a transformação e adota uma postura proativa com relação a isso. Então, o que nós vamos falar? Nós vamos falar primeiro o que é transformação digital e até queria começar aqui fazendo uma enquete. Transformação digital do táxi, o que é? É o Uber. Transformação digital do hotel, Airbnb. Transformação digital do agronegócio? Não tem. Vamos ver por que não tem. E aqui, deixa eu ver como é que funciona isso. Vamos ver se eu consigo passar o slide aqui. O Waze é uma ferramenta digital. Nem toda transformação digital ela ocorre com uma desintermediação de mercado, como os 2 outros exemplos, né? São Paulo é a cidade do mundo que mais usa o Waze. 40% dos motoristas de São Paulo não saem de casa sem ligar o Waze. Quem aqui é usuário de Waze? Vamos fazer bem interativo. Todo mundo sabe como é que funciona isso. Quem que usa o Waze Agro? Por que não tem o Waze Agro? O Waze me diz, ele me dá um conselho do que eu devo fazer hoje. Olha, Fernando, você está indo para o trabalho? Pega a marginal, não pega a Berrine, que o trânsito está entupido. Eu sou um motorista, eu posso ir pela Berrine. Não existe um aplicativo para dizer para o agricultor o que ele tem que fazer hoje. Como que ele vai pegar o crédito, como que ele vai plantar, como que ele vai colher, como que ele vai vender. Isso não existe porque existe uma complexidade muito grande no agronegócio. Quando eu fiquei observando as palestras da manhã, isso aqui é mais complicado do que você projetar um avião. Parâmetros, variância, muito mais complicado do que você construir um carro. Dentro da fábrica da Ford, você elimina a variabilidade divina. Deus é fantástico, cada metro quadrado de solo é diferente. Cada folha é diferente. Dentro da fábrica da Ford, você controla a umidade, pressão, todas as condições para que aquilo tudo seja igual. No agro não dá. Então a quantidade de dados é muito grande. Nós vamos comentar um pouco nisso. Vamos seguir aqui. Então minhas mensagens principais são 3. Primeiro, as forças econômicas impulsionam a transformação digital. Não acontece porque é bonito, acontece porque tem força econômica, resultado econômico. Circulação de dados é bom. Toda vez que você passa o dado do campo pelo ecossistema, pela cadeia de valor, isso é muito bom. Eu conversei com um pecuarista, o nome dele é Mauro Lúcio. O sujeito falou, Fernando, dentro da porteira eu faço tudo direitinho. Saiu da porteira, não consigo o resultado. Ninguém sabe que aquele lá é o meu boi.
Então tem essa coisa de circulação de dados que até agora o leiloeiro aqui estava falando, poxa vida, o cara não consegue vender, por quê? Porque os dados não estão lá, aquele boi, qual é a história daquilo? E o Brasil pode liderar o mundo nisso. Hoje nós já lideramos, eu vou mostrar alguns dados aqui para vocês. E todos vocês têm que se preparar para essa transformação que ela está vindo. Com, sem ou apesar do governo, isso vai acontecer. Quem sabe o que é isso aqui? É uma turbina de avião da GE. Essa é uma transformação digital que aconteceu, muito simples o que eles fizeram. Eles olharam e falaram, puxa vida, uma vez por mês o avião tem que ficar parado para fazer um teste na turbina. Senão cai, né? Perigoso. Mas como que a gente pode fazer? Eu posso colocar todos os equipamentos que estão ali dentro do hangar, dentro da turbina. São 8 computadores e vários sensores de vibração. E eles colocaram. Essa turbina simplesmente passou a reportar o tempo todo dados de vibração em bombas, etc., para um centro da GE que fica em Londres. Esse centro começou a detectar dados, começou a perceber, olha, essa turbina está com um problema na bomba 34. A bomba 34 vai ter que trocar daqui umas 3 horas. Vamos fazer um teste. Manda uma mensagem para o avião desliga um pouquinho a outra turbina, põe um pouco mais de rotação nessa, vai fazendo testes, ele descobre, essa turbina, essa bomba vai falhar daqui 2.000 horas. Eu não vou chegar em Boston, que é o meu destino, e mandar uma equipe de emergência para trocar, isso é caríssimo. Vamos colocar essa manutenção programada, esse avião tem que vir para o Rio de Janeiro, porque o lugar mais barato de trocar essa bomba é na Selma, em São José dos Campos, e é mesmo. O que acontece? O custo operacional da turbina e do avião, além daquele dia que ele não parou, o custo de manutenção caiu muito. Essa turbina da GE passou a ser o motivo pelo qual os aviões hoje, você chega no avião, se você paga $20 aí no voo internacional, você tem internet. Mas eles não colocaram a internet para você, eles colocaram a internet para a turbina. Já estava lá, então eles cobram 20 de você só por acaso. Agora, essa é uma transformação digital que quase quebrou toda a competição da GE. Quem não tinha a turbina na internet não está mais economicamente viável. Então a GE teve uma vantagem competitiva enorme por causa desse projeto. Farmácia. Quer o CPF na nota? Quer. Ótimo. Sabe a tua idade, sabe onde você mora, sabe as outras coisas que você comprou e faz um perfil de toda essa transação. Ah, isso aí, Fernando, como é que é? Quantas transações dessas são monitoradas? 90% das transações em farmácia são monitoradas. O sujeito comprou Sustacal, ele tem uma certa idade, eu sei que aquela farmácia, eu posso fazer o marketing para o outro laboratório, né? Então, essas informações, o sujeito está comprando Sustacal, tem uma série de produtos para a terceira idade que eu posso recomendar. Então, esse é um setor que está muito avançado. Outro setor que está muito avançado é esse aqui, setor financeiro. A transformação digital ocorreu, essa máquina aqui, quem que sabe o que é isso aqui? 100% de vocês sabem, né? Nossos netos não vão saber o que é isso aí. O caixa eletrônico está em desuso. Só ano passado caiu 14%. Agora, por quê? Porque o banco está no seu bolso. Mas por que o banco está no seu bolso? Porque o custo da transação bancária no teu bolso, no teu celular, é 10 vezes menos do que o custo da transação no caixa eletrônico. E o custo da transação no caixa eletrônico é 10 vezes menos do que o custo da transação lá na agência bancária. Forças econômicas. Impulsiona a transformação digital. E, ao mesmo tempo, com essa circulação de dados que ocorre no mercado financeiro, você consegue perceber que você já tem agora uma série de startups trabalhando no setor financeiro, que são as famosas fintechs. Esse relatório aí mostra 100 empresas que vão trabalhar desde a geração de crédito, bancarização de pessoas sem conta bancária, enfim, são centenas de startups trabalhando nesse setor. Em paralelo, a gente vai falar das agtechs, que são as companhias agrícolas, startups agrícolas olhando em tecnologia. Agora, por que isso tudo está acontecendo agora? Deixa eu pegar uma água aqui. Isso aqui é uma... Quem sabe quem é essa pessoa aí? Acho que a maioria de vocês não vai saber. Esse é o Gordon Moore, é o fundador da Intel. Um engenheiro. E tem uma lei que é basicamente isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo pôr o laser aqui.
Então aqui é 62, 65, 1970. Cada 18 meses, isso aqui é um processo de construir transistor, e aqui eu tenho um número de componentes para o circuito, aqui embaixo, e aqui eu tenho o custo. Então, como vocês podem ver, o custo tem um mínimo, e esse mínimo anda para a direita. Cada vez mais transistores por área do circuito integrado. O que isso tem a ver com a minha vida? Eu sou pecuarista. Simples assim. Toda a coisa eletrônica, o custo, depende da área. Quando eu consigo colocar mais transistores na área, aumenta a vida de bateria, diminui o custo. E agora eu vou dar um exemplo. Em 1987, a Universidade de São Paulo comprou um disco, que era do tamanho de uma caixa de sapato, para armazenar dados. Ele tinha 20 megabytes, custou $2.000. 20 megabytes, $2.000, mais ou menos $100 por megabyte. Até aí tudo bem. Hoje você tira foto do menu para mandar, de um restaurante para mandar para um amigo, para falar, olha aqui, tem um prato aqui. O custo do armazenamento de uma foto no teu celular em 1987 seria $100. Essa curva aí determina o preço das coisas. Se hoje você tira a foto, você nem pensa. Quanto que custa para você? Zero. Porque o armazenamento de dados nessa dimensão de megabyte é gratuito. Por quê? Porque a lei de Moore, a cada 18 meses, reduz a 1/4 o custo computacional. E aí eu vou fazer uma pergunta mais agrícola. Vou perguntar para você aqui na frente. Se eu te der 10 grãos de arroz ou 10 transistores, o que você pega? Ele pegou o arroz, é esperto, porque olha isso aqui. Para produzir 1 grão de arroz, com o capital necessário para se produzir 1 grão de arroz, hoje a nossa tecnologia produz 100 mil transistores. Então, com os 10 grãos de arroz, você compra 1 bilhão de transistores, né? E esse custo diminuiu muito, e permite agora que eu tenha armazenamento de dados descomunais, como que o processo agrícola exige. Onde nós estamos no agro? Nós estamos aqui, ó. Eu escolhi uma foto boa. Essa foto aqui eu mesmo tirei. Isso aqui é um açougue na Birmânia, que fica ao noroeste da Tailândia. É um lugar onde não tem marca. Eu queria chamar a atenção de algumas coisas. A balança é digital. A superfície de corte em aço inox. O sistema de proteção a perdas desativado. Mas isso aqui, quando a gente vê um fenômeno, uma data, uma coisa que aconteceu no Brasil, o carne fraca. Quando aconteceu o carne fraca, o que veio na cabeça das pessoas foram imagens como essa. Aquele produto que você tem, aquele carinho que você tem, todos aqueles dados que demonstram a qualidade do produto, a marca, não existe. Esses dados não circulam, eles não existem. O que vem na cabeça da pessoa é isso aqui. Quer ver uma foto mais horrorosa do que essa? É essa aqui, ó. Qual o agroquímico residual nesses vegetais, nessas frutas? Não tem nenhum indicador de organicidade, né, que é a minhoquinha saindo dali de dentro. Eu não tenho dados. Nós vamos ser a última geração que comeu um tomate sem saber de onde ele veio, sem saber que tipo de certificação ele tem. E quando o Walter Orita, que é o maior produtor de algodão, sobe no palco e fala, olha, antes de 1970... Bolsa de Nova York, o peso da arroba do algodão era 70 centavos, eles me pagavam 65. Depois que, através da cooperativa, eu consegui certificação, hoje o preço da Bolsa de Nova York é 70, eles pagam 75. Por quê? Porque eu tenho dados, eu tenho certificação, nada mais é do que dados. Quando a gente fala de internet das coisas, não são coisas eletrônicas. A internet das coisas são coisas tangíveis, uma arroba de boi e uma pegada digital, uma ficha de dados associada àquele pedaço de carne, ao fruto, ao produto, à semente que vai programar a plantadeira e etc. Então nós vamos falar muito disso aqui. Agora, o problema é grande. Nós temos que alimentar 9,5 bilhão de pessoas até 2050. Disse aqui o CEO da McKinsey, nos próximos 40 anos, o agronegócio vai ter que gerar produtos equivalentes ao que a raça humana produziu nos últimos 10 mil anos. Os próximos 40, igual aos 10 mil. Por quê? Porque os chineses estão comendo mais, os indianos estão comendo proteína. Nós nunca estivemos como raça humana num momento de tanta abundância. E isso exige muito
do agricultor. Agora, exige do agricultor umas condições interessantes, que aqui eu vou correr, porque isso aqui vocês já sabem. Primeiro, território arável, 20% dele já está degradado no mundo. Segundo, água, falta água. O Brasil é um lugar abençoado do ponto de vista de água. A China é um grande deserto cercado de cidades. Por que eles importam frango do Brasil? Estão importando água. Por que eles importam... enfim, tudo que eles importam é água. Mudança climática, olha que foto horrível. Apesar do Donald Trump não acreditar, o clima está mudando. Aqui, ó, isso era o gelo em 84, a calota polar, o gelo em 2016. Mudou muito. Isso significa que você tem uma variação climática, uma variação de gás carbônico, e para o agricultor que está acostumado a fazer há 20 anos a mesma coisa, como vai mudar o perfil de gás carbônico, se ele fizer a mesma coisa, ele está errando. Ele precisa agora pegar conselho de especialistas que vão entender como é que esse clima está variando. Então, essa coisa, se eu continuar a fazer a mesma coisa, nós vamos ter problemas. Esse gráfico é um gráfico estarrecedor, ele mostra a perda no agronegócio. Tem alguns negócios, como frutos e vegetais, em que você perde mais da metade na cadeia. Não é só dentro da porteira, mas fora, em toda a cadeia, né? Perda por quê? O principal item da perda é o descasamento entre o suprimento e a demanda. Supply and demand, oferta e procura. Descasada. Puxa vida, ano passado quem plantou tomate ficou rico, né? Por quê? Porque poucos plantaram. Então vamos todo mundo plantar tomate esse ano. Excelente. Quando que eu planto? Pega a ficha técnica da semente, maior tonelagem por hectare. Se eu plantar, eu vou chutar aqui que eu não entendo nada de tomate, se eu plantar em março, eu colho em setembro. 80% dos agricultores colhem em setembro e vão para o Ceasa com tomate. O que acontece com o preço do tomate? Cai. Metade deles quebram. O agricultor olha e fala, puta, quem plantou tomate quebrou, esse ano eu não vou plantar. Aí no outro ano, os poucos que plantaram ficam ricos se você tem uma oscilação. O Waze do agricultor não existe. Um aplicativo que vai dizer, olha, eu tenho intenção de plantar tomate. Vai em frente que ainda tem demanda para você. Passa um mês, o sujeito, eu tenho intenção de plantar tomate. Não planta tomate que a demanda já está satisfeita, mas em compensação abobrinha, chuchu, etc. Coisa simples, um aplicativo em que você precisaria ter compartilhamento de dados com confiança, como é o Waze. Então, o Waze coleta dados da rota, velocidade de via, sem a minha intervenção, e aquele dado é confiável, né? Bom, como é que a gente enfrenta o desafio? Já respondi a pergunta, a transformação digital do agronegócio. Vamos ver o que está acontecendo. Primeiro, eu tive a oportunidade de participar do World Economic Forum, um programa que se chama New Vision for Agriculture. O resultado, eles investiram $2,5 milhões na McKinsey para olhar toda a agricultura, toda a cadeia alimentar e etc. Eles geraram esse relatório, está no público. Quem quiser ler, tem em português a versão também. Meio longo, mais de 100 páginas, mas ele mostra o seguinte: segurança alimentar significa que ninguém vai passar fome. E segurança do alimento significa que aquele alimento que você come é bom, né? Então, segurança alimentar e do alimento dependem de 3 coisas. Algumas tecnologias transformacionais, novas oportunidades econômicas, porque se não houver uma mola econômica, ninguém vai adotar a tecnologia. E o segundo, um ecossistema de fomento à inovação. Essa última parte eu não vou comentar muito, mas é importante que você tenha fomento à inovação. Inovação não é invenção. Invenção você gasta dinheiro, gera uma patente. Inovação você gera dinheiro porque mudou a vida das pessoas, né? Então, esse fomento à inovação, você conseguir escala, conseguir um sistema cooperativo que dê apoio à inovação, como a Canda está fazendo aqui, importante. Vamos falar das tecnologias. São 12. Dá para ler aí atrás? Não? Então acho que não, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Dessas 12, 5 são tecnologias digitais. É o uso de aplicativos na mão do produtor, no campo. O sujeito vai ter um aplicativo que todo dia vai dizer o que eu faço. Porque você vai ter dados circulando, esses dados vão ser analisados e você vai ter um conselho. Olha, eu acho que você tem que pulverizar, eu acho que você deveria pensar em uma semente alternativa esse ano. O segundo ali, Big Data para seguros. A produção brasileira, só 11% foi o recorde de 2017, é assegurada. Por quê? Porque o seguro é caro. Vocês sabem, o seguro é caro. Por que é caro?
porque ele não conhece você, a seguradora não conhece você. Você, como produtor, é uma incógnita para a seguradora, e o que eles fazem? Precificam o risco lá em cima. Então, as cooperativas têm um papel importante em reduzir esse custo, e já reduzem esse custo, falando: esse aqui é o meu cooperado, ele está dentro do meu pacote tecnológico, ele é um bom produtor e eu tenho dados sobre ele. A circulação de dados facilita isso. Esse Big Data e Advanced Analytics for Insurance, que é o seguro, é muito importante. Nos Estados Unidos, 84% da produção já é assegurada hoje. Você tem um bom produtor de soja, o sujeito produz 10 anos na sequência, ele é um excelente produtor, nós como sociedade queremos esse cara produzindo no ano que vem, mas esse ano não choveu. E o cara quebra. Por que ele quebra? Quando eu tenho dados como sociedade, eu quero financiar, eu quero dar um empréstimo para ele replantar e continuar trabalhando por nós, né? Agricultura de precisão, ali embaixo tem a internet das coisas e ali embaixo o blockchain, que é basicamente um banco de dados seguro em que você consegue fazer com que esses dados circulem. Sem entrar em detalhe nas tecnologias, esse relatório mostra para cada uma dessas caixinhas que retorno a sociedade vai ter. Não tem que ter uma força econômica. Só agricultura de precisão para o uso de insumo e água, se aplicado no mundo, vai gerar o seguinte resultado: são 100 bilhões de dólares de economia em insumos. Que o sistema digital vai dizer aonde aplicar e quando aplicar. Tem lugar que precisa mais, tem lugar que precisa menos. Taxa variável, 100 bilhões de dólares. 300 milhões de toneladas de produtos com o mesmo investimento de capital. 300 milhões de toneladas, é muito. 180 bilhões de água economizada. Então, essa transformação digital vai acontecer. E eu falo, isso vai acontecer com, sem ou apesar do governo. Por quê? Porque tem forças econômicas envolvidas, internacionais. A China depende do Brasil, a Índia depende do Brasil. E nós vamos mostrar um pouco no final, num gráfico mostrando exatamente como que depende, né? Jornada do produtor digital, eu não vou me ater a isso aqui, mas peguei 6 momentos: da obtenção de crédito, preparo de solo, plantio, trato cultural, colheita e comercializar aquilo que eu fiz. Em cada um desses, você tem o produtor compartilhando dados. O produtor digital compartilha dados com o banco para obter crédito e seguro numa condição comercial melhor. Ó, banco, nos últimos 5 anos eu produzi assim, meu rendimento é tal, minha margem é tal, eu sou um cara bom. Me dá um produto com um pouco menos de risco precificado. Mesma coisa na colheita. Então, compartilhar com parceiro de colheita. Hoje nós vamos ver aqui que 65% da cana brasileira já é colhida digitalmente. Ninguém sabe, mas é. E o Brasil é a maior rede de equipamentos conectados no mundo hoje na colheita da cana. São 30 mil equipamentos. O que significa isso para o produtor? Na verdade, é simples. Primeiro, essa transformação digital vai requerer ampla circulação de dados de campo. Todos os equipamentos que vão a trabalhar no campo já vão ter sensores, muitos deles já têm. Você vai no AgriShow hoje, um pouco se fala de potência do motor, se fala mais da capacidade e conectividade dos equipamentos. No final das contas, uma vez que esses dados circulem, vamos ver se vai para a próxima aqui. Isso aí gera muito valor para o produtor. Desde melhores condições comerciais lá no crédito seguro, até o melhor casamento de oferta e demanda, menor risco para o produtor. Isso significa simplesmente lucro, sustentabilidade, não só aquela sustentabilidade verde que aparece na televisão, mas do teu negócio e qualidade do teu produto, dentro daquilo que você se propôs a fazer. Agora, isso não é bom só para o agricultor, isso é bom para toda a cadeia. Tem forças econômicas que vão forçar isso a acontecer, desde o mercado financeiro até o consumidor, que não vai comprar o tomate se não tiver dados atrelados a ele, né? Todos os elos se beneficiam com a circulação de dados. E aqui tem uma lista de coisas, prescrições baseadas em fatos e dados para provedor de insumo. Hoje em dia, muito produtor que não é cooperado, ele simplesmente tem que confiar num vendedor. E a cooperativa tem muitos dados, traz esse valor para vocês. Agora, imagine que todos os dados coletados pelo teu equipamento estão armazenados numa nuvem e o sujeito, na hora de fazer a prescrição, ele tem acesso a isso. Ele vai conseguir determinar com precisão que semente usar, prever a produtividade antes de você plantar, e aí você vai poder tomar uma decisão muito mais acertada, baseado em margem, baseado em investimento. Que pacote tecnológico eu vou querer? Um pacote que seja mais intensivo no uso de capital
e que vai me dar mais resultado no final, mas que também me expõe a mais risco, porque eu vou ter que investir mais, ou eu quero investir menos, ter a certeza de produzir um pouco menos, mas talvez com 1/3 do capital necessário no pacote mais avançado, né? Decisões que só com dados vão ser possíveis, né? Então a gente já falou muito disso, forças econômicas favorecem a circulação de dados. Então nós vimos o que é transformação digital, vimos que a circulação de dados é boa, é importante, tem valor para o produtor e para o resto da cadeia. O que está acontecendo no mundo? Terceira parte da minha apresentação hoje. Essa curva aqui, ó, é a curva de investimento de capital de risco mundial em empresas, startups agrícolas. Então, todo mundo que pensa, puxa vida, o Uber, quem investiu no Uber no dia 0, ficou rico. Quem investiu no Airbnb, ficou rico. Esse pessoal está colocando o dinheiro deles agora em agtech. São empresas que estão explorando nichos específicos, oportunidades específicas, coisas do tipo robô, dispositivos conectados, sistemas de raciocínio em Big Data Analytics. Foram 14 bilhões investidos em 1.000 empresas nesse setor desde 2010. E você vê que não era nada antes, né? Agora, exemplos. Essa é uma empresa da Espanha, se chama Agrobot. Isso é uma colheitadeira de morango. Isso é um robô, só que ele é do tamanho de um trem, e cada um desses braços aqui sobe e desce, tem uma câmera, e ele procura o morango do mesmo tamanho, da mesma cor, e olha o resultado. Todos os morangos do mesmo tamanho, da mesma cor. Morango não vai colher o verde. Lembra aquela caixinha do morango que você compra e tem aqueles horrorosos embaixo? Essa caixinha não tem. É um negócio fantástico. Agora, quanto que você acha que esse sujeito vai cobrar por essa caixa de morango? Isso tem valor agregado. Essa curva aqui é uma estimativa da adoção de robótica na agricultura. Não precisa ler os eixos, é exponencial. Qualquer coisa exponencial é de se prestar atenção. Isso aqui é o CropX, é uma empresa que levantou 10 milhões de dólares no segundo round. É uma empresa que faz higrômetros digitais. Então esse higrômetro é mais ou menos 1 metro, assim, do tamanho de uma perna. E isso aí se conecta à casa da fazenda. Mas, Fernando, como é que vai funcionar esse negócio lá no Tocantins? Lá não tem tomada, lá não tem cobertura de 3G, isso aí não funciona. Essa rede não depende nem de energia, vida de bateria 7 anos desse higrômetro. Segunda parte interessante, ele usa uma tecnologia que chama Mesh Networking. Mesh Networking funciona assim, você põe uma estaca aqui, aí e tira foto daquele QR Code, se traça um círculo com um raio de 15 quilômetros, e aí nesse círculo você põe outra estaca. Aí você colocou a outra estaca lá, ele intersecta os 2 círculos, fala, põe a outra estaca aqui, e você vai colocando essas estacas a raio de 15 quilômetros uma da outra. Isso tudo se comunica, você praticamente cobre o teu território com isso, e esses dados chegam na casa da fazenda. Porque isso usa uma tecnologia que se chama LoRa, 6LoWPAN, tem várias, né? Mas uma delas é a LoRa, que é uma tecnologia de baixa potência e alta latência na comunicação. Aí todo mundo lá atrás, aquele turma lá atrás já está falando, Fernando, eu não consigo fazer o Wi-Fi funcionar na sala, como é que o troço está no quarto, como é que isso aí vai funcionar a 15 quilômetros? É o seguinte, o Wi-Fi é baixa latência é para tráfego de voz. Então, por exemplo, você está fazendo uma voz no WhatsApp, está passando por uma rede de baixa latência. Quando o sinal cai um pouquinho, não dá tempo de você comunicar. Latência, como é que eu explico a latência? A latência é o seguinte, imagina que você tem uma mangueira conectada numa torneira, uma mangueira longa. Quando você abre a torneira, a mangueira pode ser larga, pode ter uma bitola grande ou pequena. Vai demorar um certo tempo para a água sair na ponta da mangueira. Então, a bitola da mangueira é o que a gente chama de bandwidth, ou banda larga. Então, quando você compra o serviço da Vivo de 20 mega ou de 100 mega, você está comprando o diâmetro do cano. Mas você não está comprando latência. Latência é o tempo que leva para o dado chegar na outra ponta. Então, você abriu a torneira, pode ser uma mangueira enorme, vai levar um certo tempo para chegar do outro lado. A gente deveria estar comprando latência, não banda. Mas, de qualquer forma, o que acontece nessa rede aqui, que ela é alta latência. Então, para o tráfego de voz, vídeo, tudo isso que a gente faz com o seu celular, isso aqui não presta. Mas isso aqui é o higrômetro. Ele mediu a umidade do solo
e aí ele vai pegar essa umidade do solo, vai mandar para outra estaca, vai mandar para outra estaca, vai mandar para outra, e aí daqui, vamos dizer assim, 20 segundos chegou na casa da fazenda. É a umidade do solo, o cara vai pegar o mapa de umidade para raciocinar o que ele vai fazer amanhã. A latência não é problema. Então, eu gosto de colocar esse exemplo aqui, não só porque é uma empresa que gerou muito capital, mas porque esse mito de que você precisa ter cobertura de 3G no campo é balela. Você consegue resolver o problema hoje já com Mesh Networking. E é assim que funciona a colheita da cana, que eu vou falar daqui a pouco. Isso aqui falou o CEO da Monsanto, ano passado, no GAF Talks em São Paulo. Ele falou que a ciência dos dados vai mudar a agricultura da mesma forma que a biotecnologia e a genética mudaram nos últimos 20 anos. Agora, o que é importante, não é só a frase, mas é quem falou. O cara é CEO da Monsanto, né? O que ele fez? Ele foi lá e comprou a Climate. A Climate custou para a Monsanto 900 milhões de dólares, quase $1 bilhão. Aí eles já investiram mais 1,2 nesse sistema, que é um sistema... Quem conhece o Climate, para eu não ter que falar aqui? Bom, o Climate é um FMS, é um Farming Management System. Ele coleta os dados dos equipamentos, e aqui está uma colheitadeira, ou uma plantadeira, tanto faz, coletando dados aqui, e ele está indicando mais ou menos onde que teve falha de plantio. Onde teve falha de plantio, o sujeito volta e planta de novo. Ele não perde um ano. Esse sistema dá um retorno. Nos Estados Unidos, 16% dos produtores já utilizam os Farming Management Systems. Agora, o que é bacana, quem são esses produtores? São os pequenos e médios, não é o grande. Então, essa coisa da transformação digital, todo mundo me pergunta, puxa vida, o que vai acontecer com o pequeno e o médio? Eu falei, eles vão dar um pulo dessa altura assim, de felicidade, porque eles vão ter acesso à tecnologia de ponta, a PhDs em tratamento do bicudo da Exalc, que vão conseguir atender o pequeno e médio. O sujeito que é grande, ele já tem esse pessoal todo na folha de pagamento, então ele tem essa assessoria, né? Então, a socialização e acesso à tecnologia acontece através da circulação de dados. Obviamente, você vai ter sua plantação em algum lugar distante dessas 5 pessoas da Exalc, mas eles montam uma startup e, através da nuvem, vocês se comunicam e trocam dados. O Google investiu $15 milhões no Farmers Business Network, que é simplesmente uma rede de troca de dados. Todos os equipamentos coletam um monte de dados, o fazendeiro põe isso nessa nuvem, e isso fica disponível para os estatísticos da Farmers Business Network para fazer uma análise. Puxa vida, tem 40 caras plantando soja aqui. Eu estou plantando soja também. Eu ponho meus dados lá e a FBN fala, ó, você levou nota 7,5, porque os outros caras estão fazendo umas coisas diferentes, e eles estão levando nota 8, e tem um pessoal muito ruim levando nota 5 também. Mas você levou 7,5. Quer ficar com a nota 8,5? Muda a semente, olha. Essa semente aqui que você está usando não é a ideal. O sujeito paga o Farmers Business Network para fazer essa análise dos dados. Ele não precisa ter um estatístico, ele não precisa ter um PhD, isso é tudo contratado lá da FBN. E aí, ao mesmo tempo, eles fazem inteligência agronômica e a venda do produto, já que esse pessoal está meio que cooperado. Isso aqui é como se fosse uma cooperativa digital, né? Vamos em frente. A Syngenta tem esse produto interessantíssimo na Argentina, ainda não está aqui no Brasil, que é o Integra Soja. Ele é um sistema em que você compra a semente de soja e ele já tem um seguro embutido. Você planta e fala, plantei nesse talhão aqui. A Syngenta monitora de satélite, se está verde, beleza. Se a cor, o índice vegetativo, que ele chama de Vegetation Index aqui, começou a ficar marrom, e deu ruim, não choveu. Você já recebe um cheque no correio para comprar semente para fazer o replantio nessa mesma safra. Então, não tem aquela coisa de ligar para a seguradora, interação do produtor com a seguradora, nada. A Syngenta já empacotou isso tudo. Então, você vai começar a ver agora uma série de insumos com características digitais. Isso aqui é uma característica digital. O sujeito vai monitorar o teu plantio e te dar um seguro embutido. Agora, até agora a gente falou muito de Climate, Farmers Business Network, tudo em inglês, tudo nos Estados Unidos, né, Fernando? Nós estamos aqui no Brasil. Esse slide aqui, apesar de estar escrito em inglês, e vocês não conseguem enxergar, esse slide mostra as startups brasileiras em AgTech. Antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Esse é antes, aqui é dentro da porteira e aqui é depois. E essas são 338 startups no Brasil. Algumas notáveis eu vou comentar neles aqui agora.
Nós temos tentado usar esse internacionalmente, sempre que a gente apresenta, a gente usa essa frase que o Brasil é um AgTech Nation, porque Israel é o Innovation Nation, eles têm um monte de startups, têm muito sucesso, e essa ideia de focalizar nossos inovadores em AgTech faz todo o sentido, porque esse é o negócio do Brasil, né? Strider, empresa de Belo Horizonte, 2 anos atrás recebeu o Top 25 AgTech no mundo, na revista Forbes. Crescimento de faturamento deles 18% mês a mês, por 2 anos seguidos. O que aconteceu? A Syngenta foi lá e comprou. Uma empresa brasileira de Belo Horizonte. Solinftech. Essa é uma empresa interessantíssima que faz muito e fala pouco. Eles são aqui de Araçatuba, uma hora daqui. E hoje eles têm 30 mil equipamentos online. Eu não sei se vocês prestaram atenção no slide da Climate. A Climate no Brasil tem 1.500 equipamentos online hoje. Esses caras têm 30 mil. 8 milhões de hectares cobertos, sendo que acho que 6 são em cana. E tem 100 mil usuários diários nessa rede. Então esse sistema aqui funciona com aquela ideia do Mesh Networking lá da CropX, em que onde não tem Wi-Fi você conecta usando o Mesh Networking. E o que eles fizeram? Está escrito 50% da cana, mas os últimos dados são 65% da colheita da cana são feitos com esse sistema da Solinftech, que o discurso de venda é muito simples. Você me dá R$20 por hectare e eu te devolvo R$100 toda vez que você colher essa cana. Quer comprar? Depois eu te explico o que é a tecnologia. Todas as AgTechs com que eu falo o seguinte, tem que ser muito simples, você tem que ter um discurso de venda para o produtor claríssimo no retorno que ele vai ter. E depois você explica a tecnologia para ele. Não adianta ficar explicando tecnologia porque é bonito. Nesse caso aqui, a Solinftech recebeu um aporte do TPG. Quem conhece o TPG? Levanta a mão. TPG é o Texas Partners Group, é um fundo de investimento em startups. Eles investiram no primeiro dia no Uber e no Airbnb. E eles estão investindo na Solinftech. Esse pessoal não erra. Essa é uma empresa unicórnio como é o Uber ou o Airbnb. No setor agrícola. O que eles fazem? Eles têm uma plataforma que coleta dados de campo, leva esses dados para a nuvem, fazem algum processamento e devolvem informações para essas máquinas que estão fazendo ou colheita, ou plantio, ou seja o que for. Então eles fecham o loop de controle que a gente fala. Esse loop de controle é o que se conseguiu fechar nos anos 80 nos processos industriais. E agora nós vamos fechar esse loop de controle nos processos agrícolas. Foi feito nos anos 80, porque nós conseguimos simplificar a produção industrial, né? No agrícola é muito, muito mais complicado. Chove, tem intervenções divinas, tem peste, etc. Então você precisa de muito mais dados. Imagina que ao construir um carro, o passo do parafuso, que é a rosca, fosse variável. Cada parafuso tivesse uma rosca diferente. E agora eu tenho que carregar dados sobre cada parafuso que vai num carro. Uma loucura, né? A gente usa parafuso com rosca métrica e pronto, resolveu. Eu não consigo achar solo padrão ABNT. Então precisa de muito mais computação para a agricultura do que para a indústria. Vamos em frente aqui. Se o controle funcionar, vamos ver. Essa é uma frase do meu amigo Maurício Haddad, ele é presidente da DSM. E ele falou isso e eu fiquei assim, estarrecido. Ele falou, olha, a agricultura é eterna, a demanda é crescente, cada vez mais pessoas no mundo estão comendo proteína, a vida está excelente do ponto de vista de demanda, a demanda é crescente. Mas o agricultor quebra porque não tem informação, até agora. Porque já existe uma empresa chamada AgroTools que está trabalhando com a Serasa na construção de um birô agrícola, e a ideia desse birô agrícola é prover esses dados, é trazer dados para o sistema bancário, para que os seguros fiquem mais acessíveis, para que os empréstimos tenham um lastro digital. Inclusive aqui tem um sistema chamado Terra Valuation que estima o valor daquele polígono da fazenda, né? Vamos caminhar aqui por causa do tempo. Em geral, quando eu faço essa apresentação, eu pergunto, alguém sabe o que é isso aqui? A pergunta aqui é o contrário, né? Alguém não sabe o que é isso aqui? É um pulverizador da jato, né? Como que está evoluindo o controle de peste? Bom, o controle de peste ele evolui com dados. Então aqui eu tenho uma armadilha com uma câmera, isso virou uma armadilha digital. Mesma coisa aqui eu tenho uma câmera, aqui eu tenho uma rede mesh.
Aqui eu tenho um painel solar para alimentar o sistema todo, e essa aqui é uma armadilha para bicudo, aqui é uma armadilha para helicoverpa. O ponto desse slide é o seguinte: eu tendo essa armadilha aqui, eu tenho sensores de campo, eu consigo analisar agora dados geoespaciais de clima, eu consigo fazer um mapa de infestação, olhando vento e tal. Então eu sei aonde eu tenho o problema. Com a ficha técnica dos defensivos, experiência de manejo, etc., agora eu crio aqui um mapa de prescrição, ou é quase um mapa de batalha, né? Como é que eu vou lutar contra essa infestação que está acontecendo aqui. E aí eu faço a telemetria dos meus equipamentos, o Farming Management System aplica, e eu volto e eu monitoro o que está acontecendo. O ponto desse slide é que olha quantas instituições e empresas estão envolvidas nisso. Eu tenho aqui a ficha técnica do químico, eu tenho aqui a telemetria do meu equipamento, eu tenho aqui o FMS. Então o que acontece? É necessário circular esses dados. Mas para que esses dados circulem, nós precisamos de padrões, padronização nacional. Então, todos os equipamentos vendidos no Brasil, eles deveriam ter um selo na porta, assim como quando você compra um celular ou um notebook, ele tem USB. Está escrito lá USB, excelente. Quando eu pegar um pendrive, eu vou conseguir enfiar nesse computador e vai funcionar. Coisa simples, mas que é muito complicado você padronizar uma coisa dessas. Todos os equipamentos agrícolas, eles devem coletar dados e colocar esses dados na nuvem de uma forma padrão. A raça humana não é organizada o suficiente para escolher uma tomada, né, da parede. Cada país tem uma tomada diferente. Mas aqui no Brasil nós conseguimos estabelecer um padrão nacional para isso. Então, todo equipamento vendido no território nacional pode ou não ser compatível com isso, mas se ele for, vai ser um equipamento favorito do agricultor, porque todo aquele valor que a gente falou da circulação de dados, ele passa a ser possível quando existir um padrão de interconectividade. Isso é uma conversa que a gente está tendo agora, nesse momento, na ABMAC, para que os equipamentos brasileiros, todos eles se conectem de uma forma uniforme, sem que você tenha que pensar, puxa vida, eu vou usar o software, vamos dizer, da Climate. Que equipamentos eu tenho que comprar? Então você tem essa saia justa que no futuro não vai existir. Eu compro qualquer equipamento, uso o software que eu quiser, decido o software depois, né? O último ponto que eu ia falar é que o Brasil pode liderar nessa revolução digital. Isso aqui todos vocês conhecem, né? O Brasil é a segunda maior economia agrícola do planeta, só na frente do Brasil e Estados Unidos. Isso todo mundo já sabe. Esses são slides da McKinsey. O que talvez vocês não saibam é essa posição absoluta líder do Brasil em terra disponível para plantio. Olha que diferença tem do Brasil para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Se somar os quatro aqui, aí dá o Brasil. É muita terra disponível para plantio em áreas economicamente viáveis com chuva. Olha que bacana agora. Quem são as grandes nações que mais crescem do ponto de vista de consumo de alimento no mundo? A China e a Índia. A Índia está aqui, a China está aqui. Olha quanta terra disponível eles têm. Zero. Simplesmente não tem. Então, quando eu falo com, sem ou apesar do governo, esse gráfico demonstra o porquê. Porque é de interesse nacional estratégico da China que o Brasil tenha uma agricultura de excelência. Senão eles vão passar fome. É simples assim. Não sei se vocês ainda lembram, mas nas primeiras 24 horas do governo Temer, ele pegou um avião. Para onde que ele foi? Ele foi para a China. Ele foi pegar 15 bilhões de dólares no primeiro dia do governo dele. Dos 250 que eles querem investir aqui. Então essa é uma ideia que tem que estar na cabeça de todos nós. O mundo exige que o Brasil seja eficiente, essa transformação digital vai ajudar na eficiência. Então isso vai acontecer aqui. O Brasil realmente pode liderar em agro. Primeiro, a escala e potencial nossa é descomunal. Muito, muito grande comparado com outros países. Segundo, vocês, produtores brasileiros, são muito permeáveis à inovação. Quando você faz um teste com produtores em outros países, eles são muito mais reticentes. O produtor brasileiro adotou plantio direto com um tempo recorde, por exemplo. 338 startups em AgTech tentando descobrir formas de ser mais eficiente. Cada uma dessas startups, ela trabalha num pedacinho pequenininho. O Chief Innovation Officer da Monsanto falou o seguinte: em agricultura, se você tentar resolver tudo, você não resolve nada. Cada uma dessas agtechs vai trabalhar, olha, eu vou fazer um manejo de bicudo no algodão, melhor do planeta.
Excelente. Como que a gente vai colocar agora isso em circulação no Brasil? Tem que ter um sistema digital para que esse sujeito da startup esteja acessível a todos os produtores. O que é bacana? A agricultura tropical é extremamente complexa. É muito mais complexo do que a subtropical. Lá tem inverno, esteriliza, todas as pragas foram embora, aí o sujeito faz o arado, porque o solo ainda está congelado. Muito mais homogêneo. Então você vê nos Estados Unidos, você tem os belts, né? Tem o Corn Belt. E eu tive o desprazer, porque meu pai, devido ao trabalho, ele era do Banco do Brasil e foi morar em Brasília. Então a gente saía de Brasília e vinha para São Paulo. Passava em Uberlândia, comia no Zebu, aqueles negócios. E essa viagem era uma viagem muito prazerosa, porque o Brasil, tudo muda. Você anda 20 quilômetros, o microclima muda, etc. Eu tive o desprazer de sair de Nova York até Los Angeles por dentro do Corn Belt. É, assim, terrível. É tudo igual, é absolutamente igual. E eles escolheram aqueles belts nos Estados Unidos justamente para eliminar a complexidade. Então, todo mundo planta milho, todo mundo está igual, e você anda, milho, McDonald's, milho, McDonald's, é só isso, o tempo todo. O digital tem muito mais valor aqui na agricultura tropical do que lá. Então, isso não vai acontecer em Iowa. Esse é um ponto importante. E todas as grandes empresas, DuPont tem centros de pesquisa no Brasil, por quê? Porque é muito mais complicado aqui, tem que ser feita a pesquisa aqui, tem que ser feita a implementação dessas coisas aqui. E a oportunidade que o Brasil tem para liderar é estabelecer um padrão para facilitar a circulação desses dados agrícolas, né? Os 3 pontos que eu ia falar, eu acho que eu fiz. Forças econômicas impulsionam transformações digitais. Não é porque é bonito, é porque tem muito dinheiro. E no caso do agro, tem muito dinheiro. Olhando a agricultura de precisão, só de milho e soja no Brasil, o uso de agricultura de precisão pode trazer 7,2 bilhão de dólares para a cadeia agrícola. É muito dinheiro. Então, vamos usar, com certeza, a agricultura de precisão em milho e soja. Circulação de dados é bom. Produtor, em geral, até hoje, toda vez que abriu o coração e mostrou os seus dados, ele foi penalizado. O sujeito fez um manejo, puxa vida, esse manejo não está orgânico. O cara foi penalizado. Ele não pode ser mais penalizado. Esse abrir o coração tem que ser feito com uma estrutura que garanta a propriedade de dados ao produtor. E essa é essa ideia que a gente tem falado dessa padronização, vai ser como um banco de dados mesmo, Banco Santander de dados. Tem lá um cofre que você põe seus dados lá, eles são teus, ninguém leva. Existe tecnologia para isso. Depois, quem quiser conversar comigo sobre Trusted Enclaves, eu explico como é que funciona. É um cofre em que o dado é teu, o outro sujeito pode olhar, mas ele não pode copiar. Então, você tem lá um consultor agronômico, ele vai poder mandar um algoritmo para dentro do cofre, ele vai gerar uma prescrição de semente, vai sair semente K45. O sujeito que é técnico da Monsanto não levou uma cópia dos seus dados. Então, isso é muito importante para que você eleve a confiabilidade na cadeia. O Brasil pode liderar o mundo. Eu sou cidadão americano, morei 20 anos nos Estados Unidos, tenho green card, tenho meu passaporte, mas eu estou no Brasil, porque isso vai acontecer aqui. E a estimativa de negócio disso é da ordem de $1 bilhão para toda a cadeia de valor, né? Então, todos vocês são produtores, interessados, o pessoal da Canda, o pessoal de cooperativa, prepare-se para a transformação, porque ela é inevitável e já está acontecendo. Obrigado pela atenção, bom almoço para vocês.